Baluarte Cultura, Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Wilson Sons apresentam Brasil de Turru Educação Musical. Videoaula de trombone, Professor João Luiz Areias, parte 1 de 4 partes, 2016. O professor está posicionado em frente à câmera. Ele veste a camisa do projeto Brasil de Turru, que tem um jovem tocando piano com a mão esquerda. Ele está com a mão direita na altura do ombro, se preparando para também tocar o piano, enquanto partituras e notas musicais voam ao seu redor. Bem-vindos a mais uma videoaula do Brasil de Turru. Essa videoaula vai ser dedicada ao trombone de vara. Bem, nessa videoaula será dividida em 4 blocos. Vou começar tentando me apresentar. Meu nome é João Luiz Fernandes Areias, eu sou professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Participo de vários grupos de câmara, como o Arte Metal Quinteto, fui também trombonista do Quarteto Brasileiro de Trombones, que atuou durante 10 anos. E gostaria de dizer um pouco de como eu comecei, como eu descobri o trombone, como eu escolhi o instrumento, né? Quando eu era muito novo, e quase como uma tradição para os trombonistas, eu fui tocar numa banda. Essa era a banda do Colégio Salesiano Santa Rosa, que foi uma banda realmente muito marcante em Niterói. E lá eu tive uma orientação do professor que chamava-se Mestre Afonso, né, Afonso Gonçalves Reis, e ele me orientou em relação a que eu deveria tocar trombone. Na época eu queria escolher um instrumento e, na verdade, ele me encaminhou para o trombone, né? A gente saía dos instrumentos de acompanhamento, que eram na época os sax horns, e de lá ele me encaminhou para o trombone. Mas logo depois que eu comecei a tocar, eu já fiquei encantado com o instrumento e nunca mais quis parar de tocar trombone. Então, desde lá que eu venho há muitos anos já executando o instrumento e gostaria de falar com vocês um pouco sobre ele em si, né, sobre o instrumento, sobre o trombone de vara. O trombone, o nome trombone, né, vem do italiano trombone, é de tromba grande, né, seria uma grande tromba, na verdade que seria como se fosse um trompete. Tromba em italiano significa trompete. Então seria um instrumento, um trompete grande na época, né? Daí surgiu a nomenclatura trombone. Existem outras nomenclaturas em outras línguas, né? Como posaune, trombone à coulisse em francês e outras nomenclaturas, mas quase em todas as línguas ele se chama trombone. E se tem alguma pequena diferença em algumas línguas, mas em alemão realmente faz uma diferença maior, que chama-se posaune, que quer dizer buzina em alemão. O instrumento ele é dividido em várias partes e eu gostaria de começar explicando cada parte do instrumento. Então, essa pequena primeira parte onde a gente coloca a boca é o bocal, né? Onde a gente coloca a boca. Logo depois, né, do bocal, a gente tem o lead pipe, que é esse tubo que faz o encaixe entre o bocal e a vara, né? Chama-se lead pipe. Né? A gente tem a vara do instrumento, essa parte que tem a vara interna e a vara externa, né? Que a gente pode tirar, sacar, né? É a vara interna e a vara externa do trombone. Varas paralelas que se encontram no fim do instrumento. A gente tem aqui, ainda na vara, essa volta aqui que a gente chama de crook, né? Essa volta daqui pode ter vários tamanhos, inclusive. A bomba d'água, que é essa bomba que faz o movimento, né, para tirar a água da vara do instrumento. Aqui é o prendedor da vara, né? Nessa parte do instrumento existem vários tipos de instrumento. Esse instrumento é um instrumento com chave, né? E ele também é um instrumento conversível, porque ele se desmonta. Então, para que fique mais claro, a gente tem, né, aqui eu vou mostrar para vocês. Segura parte do trombone.
a bomba de afinação, a chave de Fá, que é isso aqui, tá com o protetorzinho que eu botei aqui com o rotor aqui, que faz a mudança do caminho do ar. Quando ele entra por aqui, né, e essa válvula é acionada, ele troca o caminho do ar passando por dentro desse tubo, fazendo com que ele desça uma quarta. Né? Então ele vai para Fá, tonalidade de Fá. Então aqui a gente tem a bomba de afinação da chave, né? Assim como a outra do outro trombone, da outra parte do trombone. Essa é a campana do instrumento. Essa parte onde a gente tem o trecho final, né, do instrumento. Então aqui a gente montando, juntando todas essas peças, a gente volta a ter o instrumento de forma com seu formato mais convencional. Mais à frente, vou falar um pouco sobre os tipos de instrumento e a forma com que ele evoluiu, né? Como eles foram mudando um pouco o formato, né? Foram ganhando tamanho, foram ganhando largura no calibre, né? Foram ganhando muito espessura no calibre. Então, a gente volta a montar o instrumento. E aqui temos de novo a campana montada já com a chave de Fá. E aqui temos o instrumento todo montado. Bem, tendo assim o instrumento todo montado, gostaria de falar um pouquinho sobre a sonoridade do instrumento. O trombone, esse trombone que vocês estão vendo aqui hoje, é um trombone tenor, né? Então, o registro que ele toca é o registro de tenor. Então, o trombone é o instrumento que tem é um instrumento que tem a sonoridade mais parecida com a voz humana. Então, várias e várias vezes ele foi utilizado, por exemplo, né, por Bach, por alguns outros compositores, dobrando as partes corais. Então, dentro desse conceito, a sonoridade dele lembra muito, né, e lembra mais a voz humana. Então, lembrando alguma coisa, é tenor. Bem, esse foi a apresentação do trombone tenor e eu gostaria de deixar para a próxima videoaula falar um pouco sobre postura, sobre respiração, diafragma e coisas técnicas que podem ajudar o trombonista a ter um bom resultado. Descrição do trombone. O trombone é um instrumento de metal tocado pela vibração dos lábios em um bocal. Ele usa uma vara dupla em forma de U para mudar o som produzido. Fim da aula. Patrocínio: Lei de Incentivo à Cultura, Rio 450 anos, Cultura Presente, Prefeitura do Rio, Wilson Sons, Schlumberger. Realização: Baluarte Cultura, Quarteto Radamés Inátali, Ministério da Cultura. Apoio: Elo Group.